Eu acho que vocês precisam saber quem é o cara que está falando com vocês aqui. Então deixa eu me apresentar. Sou Felipe Sintra, tenho 32 anos e, diferente de muitos brasileiros, eu fui um privilegiado. Eu tive a oportunidade de ser treinado dentro da minha casa a ser dono de empresa. Então, desde pequenininho, o meu pai, minha mãe me treinaram para ser empresário. Eu não tenho carteira de trabalho, eu não fui treinado para ser CLT. E não tem problema nenhum você ter carteira de trabalho. Mas a minha realidade foi outra. Eu nasci e fui criado literalmente dentro de uma empresa. Pequeno negócio, uma empresa de carros. Eu morava dentro da empresa, até meus 12 anos de idade. E essa trajetória foi uma trajetória que me forjou ser o empresário que eu sou hoje. De ter negócios em nichos diferentes. Mais de um negócio em nicho diferente. Então, desde muito pequeno, 5 anos de idade. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Filhos. Boa. Treinem seus filhos. Treinem seus filhos para eles serem empreendedores, independente do que ele for fazer. Mesmo que ele tiver uma profissão e for trabalhar para alguma empresa, para alguma pessoa, que ele seja um intraempreendedor. Eu fui treinado a ser o dono do próprio negócio. Com 5 anos de idade, meu pai me carregava junto com ele para fazer negócio. Eu lembro de uma cena, eu gosto de contar isso aqui, que é o seguinte: vocês lembram de Ford Courier? Aquela picapinha da Ford? Tipo uma picapinha Saveiro. Eu tinha entre 6 e 7 anos de idade, era um dia de tarde, no interior do Mato Grosso. Eu sou do Mato Grosso, inclusive vim hoje de lá e estou voltando, mas moro em São Paulo. Umas 5 horas da tarde, meu pai pegou uma Ford Courier, engatou um jet ski atrás, e foi eu, meu pai e mais um amigo dele, saímos do norte do estado para o sul do estado, no final da tarde, passamos a noite viajando. Uma Ford Courier cabe quantas pessoas dentro? 2 pessoas, certo? Nós estávamos em 3. Aonde você acha que eu fui? No meinho? Eu fui na carroceria. Viajei mais de 900 quilômetros na carroceria da Ford Courier, com um colchãozinho de criança lá atrás. Felipe, que loucura é isso? Faria com seu filho isso, sim ou não? Na época era muito comum. Isso me forjou a ser o homem que eu sou hoje. Me forjou a ser o empresário que eu sou hoje, inclusive. E eu lembro dessa viagem, isso me marcou muito. 900 quilômetros à noite, eu levantava a cabeça, tinha uma capotinha marítima, eu olhava para trás, eu via aquilo e falei, uau, isso é muito legal. Eu também quero ser empresário, eu também quero empreender. A diferença do filho que não quer seguir o caminho do pai de ser empresário, ou olha para empresário como ruim, porque hoje, no mundo que a gente vive, o empresário ele é taxado como o lobo mau, é o vilão da história. E eu já vi muitos casos de filhos olharem para a empresa dos pais e não querer aquilo, e repudiar aquilo. Por quê? O pai chega em casa, a mãe chega em casa e traz energia negativa, e fala mal da empresa, e fala tudo que é ruim. Eu fui, pelo contrário, apesar das adversidades de um negócio, que era um negócio pequeno, eu olhava para aquilo como, isso aqui é bom. Por mais que tenha dificuldade, isso aqui que traz sustento para a nossa família. Eu quero empreender também. Então, eu fui crescendo nesse meio empresarial, literalmente até os 12 anos de idade dentro da loja de carros. Eu fui crescendo e fui conhecendo mundo diferente daquele núcleo que eu vivia lá no interior do Mato Grosso. E com 16 anos de idade, eu saí do Mato Grosso e me formei piloto de helicóptero. Eu piloto helicóptero, piloto avião, desde os 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, saí e fui me formar piloto. Só que eu não fui me formar piloto para trabalhar para alguém, eu fui me formar piloto para quê? Para empreender nisso. Com 19 anos eu comprei meu helicóptero, 19 anos de idade, eu pilotava e eu tinha meu próprio helicóptero. Você tinha dinheiro para comprar, Felipe? Não, eu tive crédito e coragem. Eu não tinha o dinheiro para comprar o helicóptero, eu tinha o dinheiro da entrada. Comprei o helicóptero, parcelei o resto e ainda penhorei a casa dos meus pais para fazer isso. Montei na máquina, busquei aqui em São Paulo, levei para o Mato Grosso para quê? Para empreender. Eu fiz aquilo um negócio, mais um negócio. E aí o Kepler falou, o Rufino falou sobre você sair da zona de conforto, sobre você arriscar. Eu aprendi desde cedo a arriscar, com segurança, mas eu arrisquei. E eu comecei a empreender nessa área da aviação, onde eu empreendo até hoje. E o negócio foi acontecendo, foi crescendo, transformando-se em outros negócios. Com 21 anos de idade, eu montei um shopping popular na cidade. Eram 160 lojas. O negócio, depois de 8 meses, eu precisei fechar. Com mais de R$1 milhão de prejuízo. E aí eu fui empreendendo em outras coisas, fui crescendo, fui desenvolvendo. Só que quando isso aconteceu, lá em 2014, eu olhei para aquilo e vi 60 empresários, que eram os meus clientes, empreendedores, que eram os meus clientes, e o sonho deles sendo destruídos dentro do meu empreendimento. Eu olhei para aquilo e falei, isso é uma pena, é uma lástima, eu não gosto de ver empresas fechando. O que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Sendo que eu fui criado e treinado dentro da minha casa a ser dono de empresa, a ser gestor, a ser líder, a arriscar.
a fazer a multiplicação do dinheiro. Falei, eu preciso achar um jeito de ajudar essas pessoas, porque a maioria não estava preparada. Por que eu falo que não estava preparado? Porque de todas aquelas 60 lojas que tinham lá dentro, apenas uma funciona até hoje, de 2014 para cá. Todas as outras fecharam. E aí é o sonho, é a frustração, é gente decepcionada com o negócio. E empreender não funciona na cabeça das pessoas. E aí, eu sempre fui muito tímido, muito sério. E eu não tinha essa desenvoltura que eu tenho hoje para poder falar em público. E o tempo foi passando, eu fui empreendendo em outras coisas, negócio desenvolvendo. Quando chega em 2017, eu fui convidado para palestrar. Felipe, você é um cara empreendedor, gostaríamos que você falasse para os jovens empreendedores como é que funciona. E aí eu comecei minha jornada de palco como eu estou aqui hoje, 2017. Montei um espaço de cowork lá no Mato Grosso, que eu tenho até hoje, inclusive eu vou fazer evento domingo lá. Tem um auditório, comecei a trazer evento para lá e ajudar empreendedores. E comecei a desenvolver isso. Uma das coisas que eu faço até hoje. Ajudar pessoas que estão empreendendo a fazer com que o negócio delas perdure. Porque eu entendo a dor do empreendedor lá dentro, lá de baixo, empresa pequena. Hoje eu atendo Coca-Cola da vida, eu atendo grandes empresas multinacionais, com consultoria em gestão. Mas eu entendo a dor do empresário lá dentro. Eu entendo que achar colaboradores bons é difícil, que você tem dificuldade em treinar, em comunicação, é uma porrada de coisa. E aí eu comecei a desenvolver isso, mudei para São Paulo em 2021, em Alphaville. Conectei com o Pablo Marçal, você conhece o Pablo Marçal? Marçal, em 2023, me convidou para entrar e fazer gestão das empresas dele. Tinha acabado de sair da candidatura lá para presidente. Sintra, eu preciso de você para me ajudar aqui a organizar a empresa, gestão. Eu quero que você na cadeira de presidente. Eu assumi, era só 3 meses, era o nosso combinado, eu acabei ficando 1 ano, e depois eu entreguei para ele e saí da operação. E aí eu venho crescendo nesse mundo e eu venho ajudando outros empresários, desde um pequeno empresário a um grande empresário, a melhorar a gestão, liderança e cultura de empresa. Qual que é o maior problema dentro de uma empresa? Quem aqui é empresário? Levanta a mão. Quais são os seus maiores problemas que você passa hoje na empresa? Fala um problema aí. Como? O dono? Pessoas? O que mais? Vendas? Processo? Então, beleza. Tudo isso é um problema. Mas eu escuto todo dia milhares de empresários que se conectam comigo. Problemas são os colaboradores. Problemas são as pessoas. Na verdade, as pessoas são a solução do problema. O problema está sendo a comunicação, que está falha. O problema está sendo uma falta de processo. O problema é que as pessoas não são treinadas em ser líderes. Isso é um problema. E a empresa é reflexo da mentalidade do dono. Presta atenção. Empresa é reflexo da mentalidade, é o que está na cabeça do dono. Se a sua empresa não está do jeito que você gostaria, é porque a sua cabeça está daquele jeito. Se você é um cara escasso, sua empresa vai ser escassa. Se tudo para você é problema... Eu tenho uma colaboradora, inclusive, ela é da minha família, e está comigo há anos trabalhando. E no vocabulário dela, a cada 10 palavras que ela falava, 11 ela falava, é complicado. Tudo para ela era complicado. Até o momento que eu sentei e falei o seguinte, nunca mais vai falar essa palavra. Se existe problema, a gente tem que focar na solução. Vamos desenvolver essa mentalidade de resolver o problema. Existe problema? Vai existir problema sempre, não existe empresa perfeita. Se for numa Coca-Cola da vida, a maior fábrica do mundo, que fica aqui em Jundiaí, você vai ver problema lá dentro. E não acho que é conto de fadas. A empresa não é conto de fadas, tem problema. A nossa missão enquanto líder, enquanto gestores, é o quê? Resolver esse problema. Então a gente vai começar a ter a mentalidade seguinte. Tem problema? Tem. Quem que pode me ajudar? Se eu não sei o que fazer, eu vou procurar. Quem sabe? E aí eu vou trabalhando a parte, o espírito de liderança dentro das empresas. Porque eu preciso de líderes lá dentro. Só que eu preciso mudar o quê? A cabeça daquelas pessoas primeiro. Cada um tem uma crença, cada um tem um mundo, tem um estilo de vida, tem uma história de vida. E aí eu preciso entender que cada colaborador meu, cada liderado meu, precisa de uma comunicação diferente. Eu não posso tratar todo mundo igual, eu tenho que tratar com sua individualidade. Mas uma coisa que eu tenho que ter forte dentro da empresa é o quê? A cultura. Qualquer empresa tem cultura. A diferença é que umas culturas estão deturpadas, umas são fracas, as outras são culturas fortes. Qualquer empresa tem processo e tem cultura. Tem empresa que tem processo, às vezes o processo está errado, mas existe. Tem empresa que tem cultura, mas a cultura é falha. E a cultura é como a estratégia no café da manhã, não adianta, eu posso ter a melhor estratégia. Se eu não tiver um time engajado, se as pessoas que estão lá dentro não sabem o porquê que elas estão fazendo o que elas estão fazendo, elas não vão fazer. Ou vão fazer da maneira errada. E cabe a gente, enquanto líder, levar essas pessoas. E lembre-se, e leve para o time de vocês. Se você não é o dono da empresa, mas de repente você é um líder dentro da empresa, liderança não é cargo. Liderança é posicionamento. Liderança é você atrair as pessoas para a ideia que você tem. Liderança é você fazer com que as pessoas executem o que tem que ser executado.
independente se ela concorda com você ou não. O líder tem que ser compreensivo. Compreensivo quer dizer que eu compreendo que você tem uma opinião diferente da minha, mas eu não necessariamente concordo. Eu vou fazer o que é melhor para a empresa. E aí eu preciso começar a treinar os meus líderes dentro da empresa. Se eu sou o único líder da empresa, eu preciso treinar essa minha mentalidade. E eu tenho que estar buscando sempre o quê? Desenvolver isso, de atrair as pessoas naquilo que a gente entende que é o melhor para a empresa. E aí quando eu falo de cultura, cultura nada mais é do que a identidade da sua empresa. Cultura é igual identidade. Qual que é a identidade do negócio de vocês? Vocês têm clareza disso, sim ou não? Tucô, se tiver uma água, consegue para mim, por favor? Cultura é identidade. Cultura é crenças, cultura são comportamentos, cultura é o que é falado dentro da empresa. Presta atenção, cultura é tudo que pode e que não pode dentro da empresa. E se eu não tiver isso claro, e se não tiver claro para os meus colaboradores, os meus liderados, o negócio vira uma várzea, vira uma bagunça. Eu atendo empresas todos os dias. Empresas com 10 colaboradores, empresas com 30.000 colaboradores. Os problemas são os mesmos, o que muda é o tamanho do problema. Tem empresa com dinheiro, tem empresa sem dinheiro. Problema vai ter sempre. Tem empresa grande, tem empresa pequena. Mas uma coisa que todos os donos de empresa precisam fazer, todos os líderes, é o quê? Fortalecer a cultura. Então, a partir de agora, você que é líder, você que é dono de empresa, começa a construir, desenhar essa cultura. O que você quer para a sua empresa? O que pode dentro da sua empresa e o que não pode? O que é permitido e o que não é permitido? O que é valor e o que para você não deixa de jeito nenhum acontecer. Os meus colaboradores precisam saber disso. E não é só colocar lá missão, visão e valores no quadrinho da empresa, que isso não vai resolver. É o que eu vivo todo dia. Dentro da minha empresa, eu não aceito venda forçada. Vou falar para vocês. Eu já devolvi dinheiro para cliente, porque o vendedor fez uma venda errada, quis forçar. Aconteceu essa semana, venda fechada. Fechada a venda, batendo contrato. Batendo um contrato. Contrato de R$250 mil. O cliente mandou uma mensagem num tom de voz que não é um tom de voz que eu aceito que fale com o meu time. Se eu não aceito que falem assim com o meu time, qual que é o meu posicionamento? Defender o meu time, eu defendo os meus. Eu falo o seguinte, vocês que estão aqui, se vocês estão cumprindo com a nossa cultura, com o nosso combinado, eu vou defender vocês, não me interessa. Eu liguei para o cliente e falei, isso aqui não aceito, não é permitido na minha empresa, nós não faremos negócio, nem agora e nem depois. Isso é cultura. Uma pessoa mentiu dentro da minha empresa, eu peguei, ela está fora. Por mais que ele seja o melhor vendedor, seja uma pessoa que eu goste muito, as decisões são tomadas baseadas no que é o melhor para a empresa. Felipe, só tem aquela pessoa, eu não consigo mandar ela embora agora. Se você não conseguir mandar ela embora agora, manda daqui uma semana. Se prepara para uma semana e manda ela embora. Mas não deixa isso crescer dentro da sua empresa. Cultura é fazer valer aquilo que é verdade para vocês. Só que isso precisa estar claro, isso precisa ser vivido, isso precisa ser falado, isso precisa ser exercido, precisa de rotina. Quero fortalecer a cultura da minha empresa, anota 3 coisas. RTR, significa o que o RTR? Rituais, treinamento e repetição. Eu preciso de rituais, de rotina, eu preciso de treinar o meu time, eu preciso repetir, repetir, repetir. Aonde você encontra culturas fortes? Em religiões. Todas as religiões têm o quê? Rituais, treinamentos e repetição. Por que as religiões são tão fortes e as pessoas seguem afinco? Porque tem ritual, treinamento e repetição. E o que eu tenho que transformar a minha empresa numa espécie de religião. Se eu quero que a minha marca seja uma marca forte, se eu quero que a minha marca seja uma marca conhecida, e mais do que conhecida, se eu quero que a minha marca seja uma marca lembrada, porque o mais lembrado é o que vence, não é quem é conhecido, não. E eu provo isso para você. Pergunto para você, quantos restaurantes você conhece na sua cidade? Você vai falar, conheço, sei lá, 10 restaurantes. Quando você vai almoçar, qual que você vai? Você mais frequenta? Você vai lembrar de 1 ou 2. Os outros 8 você conhece, mas qual você lembra para ir? Então eu preciso que a minha marca seja lembrada. Para ser lembrada, eu preciso de repetir, 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 repetir a minha presença na mente do meu cliente. E a mesma coisa é do meu cliente interno, que é meu colaborador. Então, quando a gente fala de cultura, gente, cultura é
você ter uma equipe, você ter um grupo, e empresa não é família, e eu falo isso para os meus colaboradores, vocês não são família. Eu não venho com essa narrativa de que aqui somos todos uma família. Família porra nenhuma, família eu tenho na minha casa. Aqui nós somos um time, uma equipe, você vai cuidar da sua família na sua casa, e essa empresa aqui é um meio para você poder trazer as coisas para a sua família na sua casa. É um meio de você defender a sua família. Mas aqui nós somos um time, e no time tem desavenças, no time tem pessoas que eu não tenho tanta afinidade. No time tem pessoas que eu não gosto, mas eu preciso fazer o quê? Respeitar essas pessoas. E uma das maiores falhas dentro da empresa é a falta de comunicação, a comunicação errada. Ontem eu estava num cliente, fazendo uma reunião de abertura de um projeto de cultura novo, e eu deixei muito claro para os colaboradores dele, eu falei, aqui não é uma família. Se o dono aqui falou para vocês que isso aqui é uma família, é mentira. Eu falei na cara, isso aqui é um time. Enquanto time, vocês têm que fazer o que é melhor para a empresa, mas lembrando, primeiro você está trabalhando para você, não é para o dono da empresa não. Você está trabalhando para você, você é um intraempreendedor aqui dentro. Daqui você leva para sua casa, e depois a empresa recebe isso. Mas respeita o coleguinha, mesmo se você não gosta, porque dentro da empresa tem muita rixa, muito negocinho assim. Ah, não gosto daquele, não vou fazer o trabalho daquele. Não interessa. Se você fizer o trabalho do outro, você está fazendo para você, você está se destacando. Liderança não é cargo e posicionamento. Você pode ser o zelador do negócio. E você pode ser muito mais líder que o encarregado da área. As pessoas às vezes escutam mais aquele que está lá zelando do que aquele que está na posição de líder. Então eu preciso trabalhar essa liderança respeitando. Eu preciso trabalhar a liderança arriscando. O líder é quem traz responsabilidade. Eu aprendi isso desde muito cedo. Eu fui treinado para isso. Eu busco muita responsabilidade e arrisco muito. Com o pé no chão, claro. E eu trago isso para as pessoas que estão no meu time, que também querem se tornar líderes. Nem todo mundo é líder. Mas aqueles que querem se tornar líderes, eu trago para eles e eu vou jogando responsabilidade para eles. Eu faço teste. Uma coisa que eu aprendi, e você que tem filho, eu gostaria que você levasse isso e refletisse para aplicar na casa de vocês também. O meu filho tem 5 aninhos de idade. E ele vai para a empresa. E eu levo ele para a empresa e eu mostro. Falo, filho, ele fala, papai, esse aqui é seu amigo. Não, esse não é amigo. Esse que trabalha na empresa do papai. Isso aqui é um lugar onde as pessoas trabalham. Na empresa do papai não, na nossa empresa. As pessoas trabalham para realizar os sonhos dela. Você não gosta de comprar o seu brinquedinho, comer o seu docinho e fazer o seu passeio? Então as pessoas vêm aqui, elas ganham o dinheiro dela e elas fazem isso com a família delas. Eu ensino meu pequenininho, tem 5 anos de idade. Quando eu encho lá um auditório com 70, 80, 100 empresários para fazer um evento como esse aqui, ele está lá entendendo o que eu estou fazendo. Eu falo, isso aqui são pessoas que também têm empresas e eles têm colaboradores da empresa dele. Eu vou ensinando. Ensinando de onde vem o dinheiro, ensinando como administra, ensinando como lidera. Ah, papai, você é o líder, você manda em tudo. O papai é o líder, papai manda mesmo, só que papai tem responsabilidade. A responsabilidade do papai, papai que manda na empresa, a empresa é minha, são as minhas regras. Só que eu respeito as pessoas que estão ali embaixo da minha guarda da liderança. Preciso respeitar. Não é porque é seu, porque você é líder, que você tem que passar por cima. As pessoas confundem as coisas. E se você quer chegar num cargo de líder, você vai passar lá pela base, como eu passei. Vamos aprender todas as etapas para valorizar isso. Então eu não quero tomar mais muito tempo. Quanto tempo tenho aqui mais, Tuco? Quanto tempo eu tenho mais? Ah, tá aqui, ó. Beleza. Tem alguns minutos. Já vou passar para o Belino aqui. Mas o que eu quero deixar de mensagem para vocês, e depois no final, eu vou deixar um QR Code aqui, com uma ferramenta, para vocês aplicarem no negócio de vocês, para fortalecer a cultura do negócio de vocês. Se você é dono, usa. Se você é líder da área, ou se você não, usa da mesma forma. Cultura como estratégia no café da manhã. Uma empresa forte precisa de uma cultura forte, sem romantismo. Que não é falar, nós somos a empresa que traz todo mundo, tem diversidade, não sei o quê, para fazer uma narrativa bonita. Não, nós somos essa empresa, a gente acredita nisso, nós valorizamos isso e nós não valorizamos esse tipo de comportamento. E aí eu preciso fazer o quê? Cumprir as regras da empresa. Para que as pessoas que estão dentro da minha empresa, elas valorizem aquilo, elas cumpram aquilo e sigam o que tem que ser seguido. Muitas empresas falam, meu negócio está desorganizado. Está desorganizado porque falta processo bem elaborado e eficiente, falta treinamento e engajamento do time. Lembra o seguinte, o ser humano, ele é movido quando tem uma recompensa lá na frente. O nosso cérebro, existe um neurotransmissor chamado dopamina. Certo? Para a dopamina ser liberada, eu preciso ter uma recompensa. E aí, se eu dou uma missão para o meu colaborador, fala para ele, varre o chão desse jeito, arruma essa máquina dessa forma aqui, faz dessa forma, e ele não cumpre,
É porque ele não enxergou o objetivo final e a recompensa daquilo. Eu preciso mostrar para ele. Qual que é a recompensa que ele vai ter a partir daquele processo implementado? A partir daquela missão que eu dei para ele. Isso é ser líder. Não é só dar o comando, é explicar o porquê que aquilo tem que ser daquele jeito, é dar o significado. Vou dar um exemplo para vocês de significado, uma coisa simples, para vocês nunca mais esquecerem. Tem um cliente meu, ele tem uma indústria de roupa, fábrica de roupa. São mais de 700 funcionários. E aí a roupa vai chegando, as camisetas são embaladinhas num pacote. E distribui para o Brasil inteiro. Num pacotinho, e aí tem uma colaboradora que vai bipando e colocando numa caixa. Tipo aquelas caixas de verdura, coloca na caixa para colocar no caminhão e transportar as mercadorias. E ela estava bipando, ele passou pelo corredor da fábrica dele, e aí tem um limite a caixa. E ela estava colocando acima do limite, ela sentada e colocando acima do limite as camisetas. E aquele negócio vai embolando, vai bagunçando, vai amassando a camiseta. Ele chegou e falou, o fulano de tal, ela era nova, não pode fazer assim, você tem que colocar só no limite da caixa. Ela, tá bom, não sabia. Beleza, ele saiu. Passou um tempo, ele voltou. Quando ele voltou, ele olhou para a menina, ela estava fazendo a mesma coisa. Empilhando as camisetas onde não podia. Aí ele me fala, Felipe, eu já falei para ela, eu já expliquei que não podia, eu já deixei claro. Deixou claro sim ou não? Deixou claro sim ou não? Não deixou. Sabe por quê? O que faltou? Explicar o porquê que não podia deixar daquele jeito. Eu falei para ele, faz o seguinte, pega duas camisetas, pega uma camiseta amassada e pega uma camiseta passada. Chega na frente dela e mostra as duas. E pergunta para ela, fulana, dessas duas camisetas, se você chegasse na loja para comprar, qual que você se interessaria? Qual que você levaria? Essa ou essa? Amassada ou que estava passadinha? Qual que ela escolheu? A passada, está mais bonita. O belo converte. Ele falou, então, o seguinte, sabe por que não pode empilhar aqui? Porque quando você empilha, amassa a camiseta. Se amassar a camiseta, ela vai chegar lá no cliente final na loja, o vendedor da loja vai tirar a camiseta do concorrente e vai tirar a nossa está amassada, provavelmente ele vai pular para outra, só pelo visual, só pela estética. Então, no final, isso pode interferir nas nossas vendas. Se interferiu na venda, interfere no faturamento da empresa. Interferiu no faturamento da empresa, interfere na operação da empresa, interfere nos empregos da empresa. Aí é uma cadeia. Então, por esse motivo, não pode, porque senão não existe empresa se não tiver venda. E para vender, eu preciso ter uma mostragem boa do produto. Ela, agora eu entendi. Resolveu o problema, deu o significado. Quem que tem que fazer isso dentro da empresa, dar significado? A liderança. É o líder que tem que fazer isso, dar o significado. Eu tenho 10 líderes dentro da minha empresa, eles não estão indo muito bem. Eles precisam desenvolver liderança. Liderar não é só dar o comando, liderar é explicar o porquê as coisas acontecem e aonde elas vão chegar. Então eu trago isso uma vida inteira. Hoje atendemos várias empresas aqui e fora do país, treinando colaboradores em liderança, ajudando a construir cultura dentro da empresa, criando processo para poder ter uma gestão mais eficiente, porque todo ser humano quer liberdade, sim ou não? Todos nós queremos liberdade no final do dia, só que não existe liberdade sem gestão. Só é livre quem faz gestão. Gestão das suas emoções, gestão do seu casamento, gestão da sua casa, gestão dos seus recursos, gestão do seu dinheiro, gestão do seu time, da sua equipe, da sua empresa. Então a gente precisa de gestão. Às vezes gestão é uma palavra que fica na cabeça, que é um negócio moroso, é chato, é burocrático, mas não, gestão é para ter mais produtividade, mais organização e, consequentemente, a gente ter mais liberdade. Faz sentido para vocês, sim ou não? Eu não vou me delongar mais, porque aqui a gente já atrasou hoje no dia. Eu quero... Passa o slide para mim aqui. Tem um QR Code aqui, se você quiser apontar e baixar o material que eu deixei para você construir a sua cultura, seus pilares de cultura, o PCA, dentro da sua empresa. Isso vai ajudar você a fortalecer o teu negócio com os seus colaboradores e mostrar para eles, deixar isso claro. Qual que é o propósito, qual que é a cultura e qual que é o alvo que vocês têm dentro da empresa de vocês. Lembrando, cultura como estratégia no café da manhã. Cultura é a identidade do seu negócio. Como que você quer que as pessoas lembrem da sua empresa? Quando você sai da sua empresa, como eles se comportam lá dentro? Quais são as crenças? O que pode, o que não pode? Deixe isso claro para todo mundo. Você constrói uma cultura forte. E aqueles que não se adequarem a essa cultura estão fora. Não tem problema de demitir as pessoas. Pessoas são substituíveis. Que fique claro, até eu dentro da empresa eu sou substituível. E não tem problema. Todas as decisões são baseadas no que é o melhor para a empresa. Eu sou Felipe Sintra, a minha rede social aqui é o Felipe Sintra, MX da Educação, o nosso negócio, e a Upgrow Consultoria. Obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer mais uma vez estar aqui na Expo Empreendedor. Obrigado.